Saúde a todos, na paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um culto de ceia. E estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Capítulo 15 do livro de Gênesis, versículo 1 ao versículo 16, para meditarmos nesta noite. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Adão em visão, dizendo: Não temas, Adão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Adão: Senhor Jeová, que há de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno de Ezer. Disse mais Adão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, e esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se há, que podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhes imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herança. E disse-lhe: Senhor Jeová, como saberei que há de herdar-me? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E o trouxe-lhe todos estes e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiram. E as aves desciam sobre os cadáveres. Adão, porém, os exortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Adão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ás para afligir o vão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirá, e depois sairão com grandes fazendas. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém? Louvado o nome do Senhor. Vamos meditar nessa palavra um pouco e já estaremos celebrando a ceia do Senhor. E estava meditando essa palavra e vendo como o povo de Deus é realmente rejeitado por todas as nações. Deus o chama Abraão, de Ur dos Caldeus, para preparar uma nação, um povo, como diz aqui a sua palavra,
exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aí chamou Abraão do meio de um povo que estavam todos corrompidos. A história diz que o pai de Abraão, que era chamado Tera, era dono de uma fabriqueta de deuses estranhos, de escultura, né? Como é que chama? Aquelas figuras de idolatria, né? Isso, então ele era um idólatra. E Abraão foi tirado do meio desse povo. Deus encontrou Abraão com o coração voltado para Deus, no meio de toda essa geração corrompida. Ali estavam os descendentes de Noé, ainda bem recentes. Né? Alguns deles ainda eram tataranetos ou bisnetos de Noé. E Abraão era um descendente de Sem, os filhos de Noé. Ele sai uma caminhada de talvez uns 2.000 quilômetros para chegar em Canaã. E quando o Senhor lhe mostra toda esta terra, ele já tinha mais de 75 anos. Então já era, para a nossa época de hoje, já era considerado velho, né? 75 anos quando ele sai lá de Arã. Mas quando ele chega em Canaã já tinha talvez seus 80, né? Ou mais, que foi uma caminhada de muitos anos para chegar em Canaã. E quando chega lá, o Senhor mostra toda a terra e fala para ele que ele vai ser o dono daquela terra, ela vai ser dele. A terra toda habitada também, tinha alguns habitantes. Agora, os habitantes que tinha ali eram os amorreus, uma família grande, e também os descendentes de Noé, que a história mostra que eles eram descendentes de Cã. Né? Havia ali um deles que, por nome de Casluim, que era como se fosse um coronel, um general naquela época, né? Comandante de uma grande nação ali, era desse povo dos cananeus, dos amorreus. E era um povo também guerrilheiro, né? Forte, que protegia os seus territórios, pois era esse território que Deus estava dando a Abraão. E a história diz que Abraão comprou muitas daquelas terras, Jacó também comprou muitas daquelas terras, Isaac comprou muitas terras ali também. Né? Então, quando eles foram para o Egito, levaram ao Egito, deixaram para trás tudo aquilo e foram escapar do Egito, dos tempos de José. E essas terras eram deles, porque eles haviam comprado. Muitas terras eles tinham comprado. Então, quando eles iam voltando de volta, 400 anos depois, o Senhor diz: vocês vão para uma terra que emana leite e mel, mas que parte daquela terra já era herança deles. Né? Eles agora tinham que tomá-las de volta, para se apossar delas. O Senhor disse para Zacarias que a terra não será vendida para sempre, porque ela é minha, diz o Senhor. Então, a terra era dada a Abraão por herança para os seus filhos, para a sua descendência. Porém, Abraão não tinha filhos. Isso trazia dentro de Abraão um problema, uma angústia. Muita gente na sua casa, talvez umas 400 pessoas, que na casa de Abraão. Ele era um fazendeiro muito rico, tinha muita gente. Foi uma guerra contra os
que levaram os sodomitas, os reis de Sodoma, presos, tomaram tudo, levaram morto, e Abraão tira 200 homens da sua fazenda, 200 homens e leva para a terra, a batalha, né? E junto com Escol e Azer, era outro rei de Sodoma, fizeram esta abatida e tomaram de volta tudo que era do rei de Sodoma, né? Esse Abraão tirou 200 homens da sua casa, para ir para esta batalha. Ele tinha muita gente na sua casa. Tinha um homem nascido dentro da sua casa, era o seu servo, mordomo, que cuidava de tudo, responsável por tudo. Este homem era muito considerado e amado pelo próprio Abraão, chamava-se Damasceno de Eliezer. Ele até pensava que ele seria o seu herdeiro, porque ele tinha outro. Então, veja como às vezes a gente se antecipa nas coisas e aí quer problema para a gente. As promessas de Deus viviam se alongando todo o tempo passando, e chegando a velhice, então começa a chegar o desespero. E Sarai chama a sua própria empregada e entrega a Abraão. Ela era uma egípcia, e para que tivesse um filho naquela casa, achando que ali seria o herdeiro. Quando a mulher engravida e alguns dias depois de grávida, ela começa a desprezar a sua senhora, Sarai, se achando agora ela a dona da casa, porque ela estava dando um filho a Abraão, que a Sara não podia dar. Então ela se achou, né, como diz, aptada, né, dentro de casa, né, e começou a desprezar Sarai. Aí Sarai vem para Abraão, veja o tamanho do problema que ela traz para Abraão. Vem para Abraão e diz: agora ela está nas tuas mãos, resolve esse problema, né? Ela está me desprezando, me tratando mal, eu sou a sua senhora e ela está querendo ser a minha senhora, então resolve ele agora. Aí Abraão começou a exortá-la, começou a trazer palavras duras sobre ela, né, para que ela se humilhasse, mas ela não aceitou. O que ela fez? Fugiu da casa de Abraão para ir embora, procurando outro recurso. Aí o anjo vai lá e encontra ela lá no meio do deserto, sozinho, no meio do mato. Vai para onde, Abraão? Ele está fazendo, onde tu vem, para onde tu vai? Ah, meu Senhor, eu estou fugindo da casa de minha senhora, da presença de minha senhora Sarai, porque tem me oprimido por causa do menino. Então o anjo disse: não, você vai ter que voltar e se humilhar aos pés da sua senhora. Reconheça que ela é a sua senhora e deixe o menino nascer, criar ali com eles, porque ele vai ser pai de uma grande nação. 12 príncipes sairá dos seus lombos. Ele será pai de uma grande nação, poderosa, forte, vai habitar diante dos seus irmãos, e ele será contra todos e todos contra ele. Aí ela volta, o menino nasce, cresce, 12 anos. Aí ela vem outro problema. Sarai, com 90 anos, engravida também. Isto foi um fenômeno. Você imagina uma mulher com 90 anos, grávida? Quando o anjo falou isso para eles, ela até riu. Por que está rindo, Sara? Não, senhor, estou rindo não, tá? Eu vi. Você estava atrás da porta rindo. E pois daqui a um ano a gente vai voltar e o menino vai nascer. Aí Sara engravidou, 90 anos.
será motivo de riso para as outras. Agora você imagina realmente o povo olhando para Sarai, uma velha de 90 anos grávida, não dá para ficar rindo dele, né? Olhar para ela e ficar rindo, né? Uma velha grávida de 90 anos. Aí é só coisa de Deus mesmo. É como diz a história, é ver para crer, né? Certo? Aí nasce o Isaac. Aí Sara criou agora perna, né? Agora Sara engordou. Agora Sara criou asa, né? Isso agora eu sempre fui a dona da casa, agora eu sou mais ainda, né? Porque nasceu agora o filho da promessa. Então, lá veio o problema para Abraão de novo. Agora você imagina um rapaz criado já com 12 anos naquela casa, familiarizado agora, tudo ali bem edificado, filho de Abraão, não era de outro, era filho de Abraão, do dono da casa. E ela jogou outra brasa quente no colo de Abraão. Agora tu resolve esse problema. Tira a empregada com seu filho daqui desta casa, porque eu não quero criar o meu filho junto com o filho dela. Você imagina agora Abraão ter que fazer isso com seu próprio filho, tirar debaixo dos seus regaços, mandar embora, despedir sem nenhum direito a nada, por causa para atender a voz da sua esposa, para atender a Sara. Isso não foi um problema fácil não, meu irmão. Imagine isso na sua casa, como seria isso, para você resolver, você ter que partir o seu coração no meio e fazer o problema, resolver o problema desse, tirar algo de si, e botar para ir embora. Despediu com as mãos vazias, foi só apenas com uma jarra de água e alguma coisa para comer pelo caminho, e não ia por muito tempo, logo pouco tempo acabou tudo, a comida e a água. E o rapaz começou a chorar lá no meio do mato, o anjo aparece novamente. A Bíblia diz aqui que ele ouviu a voz do garoto, e veio e falou com ela novamente, e mostrou a ela uma fonte de água para beber o menino, porque ele não morrerá, ele será um homem forte, pai de uma grande nação. A história diz que ela levou de volta ao Egito, ela era um egípcio, foi levando de volta ao Egito, lá ele se casou com uma egípcia também, e foi morar nas montanhas, e foi um grande fazendeiro, cresceu, muito jeito também, que nem Abraão era. A sua casa era que nem a casa de Abraão. Quando Abraão morreu com 175 anos, Isaac mandou chamá-lo. Isaac também muito rico, já um fazendeiro muito bem sucedido, mandou chamar ele, ele veio para fazer o sepultamento de Abraão. Os dois sepultaram Abraão juntos. Ele, um homem bem sucedido, esse Ismael, mesmo assim tendo sido expulso da casa de seu pai com 12 anos, mas ele volta já agora maduro, já um homem de idade avançada também, muito rico, muito bem sucedido na vida financeira, e veio pelo sepultamento do seu pai, juntamente do seu irmão Isaac. E isto, uma grande nação começou a crescer ali pelo lado do Oriente, dos árabes, e encheu aquela terra. Hoje é uma terra grande, uma grande nação dos descendentes de Ismael. Os descendentes de Isaac os judeus, os israelitas, os israelitas, mas os descendentes de Ismael os árabes. São muito ricos, a terra é muito boa, produtiva e cheia de minas.
Talvez não tenha assim tanta terra para produção agrícola, para criação, mas os territórios mais cheios de minério é ali naquela região, onde há muitos poços de petróleo. Né? Hoje a maior mina do mundo é o petróleo, né? E é lá onde tem o foco maior, é ali naquela região. Eles são ricos, né? São muito potentes financeiramente. Né? Então, o povo, veja como Deus escolhe o seu povo, separa e coloca assim uma forma de moldar o povo, preparar o povo. Né? Ele diz aqui a Abraão: essa tua semente serão escrava, eles vão ser escravos em outras terras que não são suas. Por 400 anos. Agora, passado esse tempo, tu vai descer aos teus pais, né, em velhice, com boa velhice, e a quarta geração volta para cá. A quarta geração. Quer dizer, passados 400 anos aí, a Bíblia fala que Deus encontrou Moisés lá no deserto de Midian. O Senhor encontrou Moisés ali, naquela sarça ardente, e então o Senhor falou para ele: eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor de Israel chegou até a mim. E se eu desci e vim para que tu vá agora, tire eles do Egito. Porque eu ouvi o clamor do meu povo e vi como têm sido oprimidos, como estão tratando eles. Agora, a gente acha que as promessas de Deus demoram e fica até querendo remendar, ajudar de alguma forma para que se cumpra logo. E a gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente se apressa, a gente acha que Deus não está nem olhando, não está cuidando, ou não está no conhecimento de Deus. Né? Então, veja, foi 400 anos o povo lá no Egito, sofrendo. Ao começo foi muita bênção, muito bom, muita maravilha. Depois, com o passar dos anos, começou as opressões. Agora, o que é bem interessante é que eles não se misturaram, se conservaram. Eles ali não permitiram que suas famílias se misturassem com os egípcios. Eu vi uma frase de um cidadão que escreveu que disse que você pode até andar no meio das cobras, junto com as cobras, mas você não pode rastejar como elas. Isso quer dizer que pode estar no meio de qualquer pessoa, junto com qualquer gente, só não pode se igualar. Se igualar elas. E os israelitas não permitiram que se igualasse aos egípcios, que se misturasse, que os filhos dos egípcios se casassem com as filhas de israelitas, ou os israelitas se casassem com as filhas dos egípcios. Não permitiram, então conservaram ali todo aquela aldeia, aquele povo só, aquele povo. Agora, veja bem, ali era o povo de Deus, o povo que Deus separou, escolheu, saindo das entranhas de Abraão para ser o povo de Deus, mas estava escravo, ia por muitos anos no sofrimento, padecendo, sendo escravos, sendo maltratados, massacrados, e era o povo de Deus. E a gente, às vezes, por ser considerado crente, servo de Deus, não quer ser maltratado, né? A gente acha que é para ser respeitado porque é o quê? Servo de Deus. É muito contrário, viu? Jesus não chamou ninguém para ser respeitado, não. Ele disse: vocês vão sofrer por causa do meu nome. Vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser desprezados.
vocês vão receber cuspida na cara, vocês vão receber piadas, xingadas, vocês vão ser presos, muitos vão ser mortos. Só tem uma coisa: não cai um fio de vossas cabeças, de cabelo da vossa cabeça, sem a permissão de Deus, né? Agora, na vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Louvado o nome do Senhor, né? Aí o povo de Deus, que Deus separou, estava lá escravo. Aí o Senhor traz aquele povo, né, para habitar novamente a terra prometida. Aí o povo vem passando por uma reciclagem pelo deserto, uma fórmula de moldar aquele povo, do jeito que saiu do Egito. Não podia entrar em Canaã. Se entrasse, ia morrer todos, porque o povo que habitava Canaã era forte. O que Deus disse aqui? Olha, a medida da injustiça dos amorreus ainda não está completa. Foi 400 anos o povo do Egito e 400 anos o povo de Canaã se fortalecendo, se cortando, crescendo, se multiplicando, se tornando forte. Era forte. Olha, você vê que a batalha de Josué para conquistar as terras não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Josué só conseguiu porque Deus era com ele. Deus estava todo o tempo com Josué, orientando o que ele devia fazer. Quando Josué vai derrubar as muralhas de Jericó, quem foi que deu toda a estratégia a Josué? Foi Deus. Aí sai de Jericó, vai para Ai. Aí o cara sofreu de alívio. Porque quando ele chega lá, o povo de Ai estava preparado, estava cheio de estratégia, E o povo foram também desobedientes por causa de um camarada chamado Cana, não era Acã, não, era outro nome, estou lembrando, que levou Acã levou umas cunhas de ouro escondido. Isso foi um pecado, e isso acabou com o exército de Israel. Quando cheguei aí, o povo de Israel também já estavam sabendo que eles eram fortes, poderosos, se prepararam e derrotaram, voltaram correndo, com medo do povo de Aí, que estava lá feroz, virando umas cobras cascavel, voltaram correndo com medo. Morreu um bocado de gente ainda. Aí Josué foi consultar o Senhor. Aí o Senhor disse: não, porque eu não estava com vocês lá. Não foi eu que dei a estratégia para vocês ir lá. Aí Deus deu toda a estratégia a Josué. Josué vai lá, leva uma parte dos soldados e deixa antes da cidade, leva outra e rodeia a cidade do outro lado, e outra vai invadir a cidade. Disse: na hora que invadir a cidade, vocês vão sofrer, vocês vão perder. Só que na vossa perca, vocês correm de volta. E quando vocês fugirem, eles vão fugir, eles vão correr atrás de vocês. Quando eles vierem atrás de vocês, vão se deparar com essa outra turma que está aqui embaixo, esperando eles. Então aí é a hora de vocês destruí-los. Transitório. Está tudo intocado. Quando lá vem o exército de Aí, que ia pegando Israel para derrotar mesmo no caminho, aí se depararam com um batalhão de israelitas que estavam esperando. E a outra parte que tinha ficado por trás da cidade, aí a cidade estava vazia. Todo o exército tinha fugido, tinha saído atrás de Israel e deixaram a cidade de portas abertas. E eles entraram e saquearam a cidade, invadiram a cidade. Enquanto Israel estava destruindo eles pelo caminho, outra parte estava saqueando a cidade. E assim derrotaram o povo de Ai. Aí tem outra cidade grande, forte, poderosa, chamada Algelon.
Agelon, o rei de Agelon chama outras 4 nações encostadas perto e se juntaram e fizeram 5 para derrotar a Israel. Israel agora ia em direção a Agelon. Algumas pessoas vieram lá de Agelon e disseram: Josué, nós se juntamos a vocês e nós não queremos perder o nosso povo. Você vai lá para socorrer a gente, certo? Agora veja bem, irmãos, quando Deus está no negócio, Josué junta o seu exército e sai no começo da noite, aquele batalhão de homens, milhares de soldados, com carros, com animais, cargas, tudo levando suprimentos para a guerra, para a batalha, sai no começo da noite, anda a noite toda. Quando chega em Agelon, amanhecer o dia, o sol já havia saído, clareando. Eles chegaram. Você acha que eles foram tudo cansados, exaustos, a noite toda andando, chegaram lá com fome? Vocês acham que eles foram comer? E aí, na hora que eles chegaram, foram avançar sobre o acampamento dos que estavam acampados, né, dos outros reis que estavam ali acampados. Chegaram logo, já foram saqueando, foram logo guerreando. Então o que ele fez? Colocou o seu exército de costa para o sol, e de frente, e o outro exército de frente para o sol. As espadas, os brincos das espadas do sol confundiam o exército inimigo, e eles assim iam derrubando, derrotando o exército do inimigo, porque eles estavam de costa para o sol, e o inimigo de frente para o sol não conseguia nem ver eles. Era outra estratégia que Deus estava dando a eles. Ele contando com a ajuda do sol. O sol agora é um aliado de Josué. E nessa peleja toda, nessa matança, não houve intervalo para descanso. Aí quando o sol, meio-dia, já o sol passando para o outro lado, Josué disse: olha, se o sol passar para o outro lado, nós vamos perder a guerra, porque agora nós vamos ficar de frente para o sol. Agora nós de frente para o sol, agora nós vamos perder a guerra. Aí, como o sol é um aliado de Josué, você vai parar aí no meio do céu, a lua também para onde está, não passa daí, e nós vamos continuar a guerra. E assim aconteceu. O dia foi maior do que os outros, até que Josué vencesse a guerra. Os exércitos inimigos viram que não dava para vencer a Josué, fugiram. E na fuga, aí Deus manda uma saraivada de pedra vinda dos céus, que até hoje está lá essas pedras gigantes. O repórter mostrando, sabe, essa aqui não é pedra que parece lava vulcânica, mas não é lava vulcânica. Essa aqui veio dos céus na hora da guerra de Josué, e matou mais do que Josué matou ao fio da espada. E assim Josué venceu todas aquelas nações e conseguiu conquistar as cidades fortes. Agora você imagina se esse povo sai do Egito e entra no Canaã desta forma, do jeito que sai do Egito. Foi 40 anos Deus treinando eles no deserto. Moisés chama Josué e coloca como capitão daquele exército. Ali Josué era o capitão daquele quartel de treinamento, de ensinamento. A primeira batalha foi um treino para eles, foi contra os amalequitas, pelo caminho. E Deus estava ali com eles, porque chegou um momento que eles estavam perdendo a guerra. Aí Moisés foi lá e fica de joelho, com as mãos levantadas, e o povo vencendo, Josué vencendo a guerra com os israelitas, e Moisés com as mãos levantadas. Aí Moisés cansou, baixou as mãos, e o povo começou a perder a guerra, começou a perder a batalha. Aí veio Arão e Ur, e Moisés de joelhos, eles ficaram colocaram umas pedras, e Moisés ficou com as mãos levantadas, e eles ajudando a segurar. E enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo estava ganhando a batalha, e assim venceram a batalha.
porque todas estas, Deus estava com eles. Aleluia. Deus estava com eles. Então, o deserto foi um treinamento para Israel, para entrar na terra de Canaã. E não podiam entrar da forma como eles vinham. Era tão difícil para eles que entrou Josué, Caleb e outro homem chamado também de Eliezer. Esse Eliezer, a Bíblia você não vê aqui junto com esses outros dois, mas eram três, porque esse Eliezer era um sacerdote. O sacerdote não é homem de guerra, o sacerdote é homem do altar. Então, mas ele aparece lá nas terras de Canaã, depois da posse das terras, ele aparece lá como sacerdote, e ele também teve a sua possessão. Aí, quando Moisés Josué manda 10 espias, aliás, Moisés manda 10 espias, 12, manda 12 de cada uma tribo, andaram pelas terras de Canaã e fugindo, se escondendo das nações lá do povo, e percebendo toda a terra como era fortificada, poderosa, frutífera, produtiva. Então eles viram tudo isso, Realmente era como o Senhor tinha falado: a terra mana leite e mel, muito boa, produtiva. Aí eles voltaram, os 10 voltaram primeiro do que Josué e Caleb. Josué e Caleb vai ficar um pouquinho mais para trás. E chegaram na frente, já foi desanimando o povo. Não tem condição, não dá. Nós chegamos até aqui, agora o que nós vamos fazer? O que Moisés fez trazendo nós para cá? Lá ninguém pode tomar as terras daquele povo, não, são muito fortes. Diante deles, nós somos como os gafanhotos, e somos gigantes. Tem uma família de Anak, que esses lá são os piores, são gigantes, valentes, eram homens de 11 dedos numa mão, Era 6 dedos em cada mão. 6 dedos em cada mão, E em cada pé. E era grande. Digamos que eles eram descendentes de Golias. E eram coisas grandes, Aliás, Golias era descendente deles, Porque Golias apareceu muito mais tarde na frente, Então eles ficaram com medo, mas foram ainda assustar Israel. Porque chegou lá o acampamento, não tem condição, não dá para a gente tomar essa terra. Nós, e a igreja como os gafanhotos. Aí quando chega Josué e Caleb, o povo já estava desanimado, pedindo a Moisés que constituísse sacerdote que levasse de volta para o Egito. Disse: muito melhor que estivesse no Egito, agora para nós voltar é mais difícil. Mas constitui agora sacerdote que nos leve de volta. Aí isto foi ruim para o coração de Moisés e de Arão. Mas eles caíram com o rosto em terra, orando ao Senhor. Aí quando chega Josué e Caleb, e disse: olha, não temas e nem desfaleça o coração da gente, porque o povo lá é realmente forte, valente, grande, gigante, mas se Deus se agradar de nós, Ele entregará eles nas nossas mãos, e nas nossas mãos eles serão como um pedaço de pão seco. Aleluia. Nas nossas mãos eles serão que nem pão seco. Olha a fé, a confiança desses dois homens. E realmente Deus entregou nas mãos deles, e eles conquistaram aquelas terras, porque Deus era com eles. A promessa de Deus é que aquela nação ia passar 400 anos no Egito, mas a 4ª geração voltava para Canaã. Por quê? Que não podia voltar antes, porque a injustiça dos amorreus ainda não estava completa, E eles estavam realmente para uma batalha muito grande.
eram os amorreus preparados, fortificados nos seus próprios territórios, e israelitas forasteiros chegando sem acampamento, sem cidade, sem morada e sem nada, só Deus na frente deles. Amém? Glória a Deus. Não desanime, não desfaleça. Veja que as promessas de Deus vai se cumprir, certo? Vai se cumprir. Agora, eu quero dizer para você nesta noite que as promessas de Deus não é para você conquistar bens aqui na terra, certo? Não é para você conquistar bens, coisas boas, enriquecer, viver bem financeiramente, de forma bem-sucedida, respeitada, honrada. Deus não prometeu isso para crente, né? Riquezas, respeito, honra, Deus não prometeu isso. E é o que o povo de Deus está procurando hoje. Infelizmente, o que a gente vê, muitas igrejas, muitas pessoas nesse perfil, né? Querendo conquistar, politicamente conquistar o mundo e se tornar grande, presidente, governadores, prefeitos. Deus não chamou para isso. Deus chamou o crente para pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus. Esta é a missão da igreja, né? A missão da igreja não é visão política, nem visão de patrimônio aqui na terra. A visão da igreja que Deus nos dá, que Deus chama, é para uma morada celestial. Abraão, a Bíblia diz aqui, o livro de Hebreus, ele diz que pela fé, Abraão morou de tenda em tenda pelo deserto, com seus filhos Isaque e Jacó, seus descendentes, Isaque e Jacó, não construindo casa para si, porque almejava a morada celestial. Louvado o nome do Senhor. Não tinha luxo, tinha todos os seus bens, mas não tinha luxo, não tinha preocupação com luxúria, né? Porque almejava uma cidade celestial. Louvado o nome do Senhor. Morreram, a Bíblia diz aqui, o autor da Carta aos Hebreus, que morreram e não alcançaram a promessa. Que promessa era essa? De ver Jesus. A promessa de ver Jesus, né? Agora, nós também não chegamos a ver. Estamos que nem eles, e caminharam aquele tempo todo, certo? Sem ver Jesus, só pela fé. Nós estamos na mesma barca, da mesma forma, caminhando pela fé só em Jesus. A nossa fé, o nosso objetivo é Jesus. Não tem, como Paulo diz aqui, vocês tendo o que comer, o que calçar, o que vestir, estejam satisfeitos. Louvado o nome do Senhor. Estejam satisfeitos. Porque a nossa pátria não será aqui. Aleluia. Ele diz assim, Paulo diz assim, nossa pátria não será aqui, mas é de onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Vamos celebrar a ceia agora.